Homens fortes. Um guia básico para a liderança familiar. John Crotts. Capítulo 2. O valor do caráter. O que faz um homem digno de ser seguido? Certamente, alguns são líderes somente por título ou posição, mas o tipo de homem que inspira outros a segui-lo é um homem de virtude ou caráter. Dwight Eisenhower, ex-general e ex-presidente dos Estados Unidos, certa vez disse: para ser líder, um homem deve ter seguidores. E para ter seguidores, este homem precisa obter a confiança deles. Portanto, a suprema qualidade de um líder é a integridade inquestionável. Sem isso, não há possibilidade de nenhum sucesso real. Se os companheiros acharem-no culpável de falsidade, se o acharem carente de integridade, ele falhará. Seus ensinamentos e ações precisam concordar entre si. Por conseguinte, a primeira grande necessidade de um líder é integridade e excelente determinação. A despeito do fato de que muitos líderes procuram menosprezar a importância do caráter na vida particular de uma pessoa, certamente aquilo que um homem é em sua privacidade afeta profundamente sua vida pública. Se um homem prova sua integridade em cumprir obrigações básicas para com sua esposa e filhos, ele provavelmente será confiável nos outros compromissos da vida. Tendo estabelecido a importância da liderança espiritual no capítulo anterior, podemos agora tratar de sua essência. Entender os elementos essenciais da liderança espiritual proporciona a motivação e o equipamento que precisamos para avançar no papel que Deus nos confiou. Qual é o primeiro passo para ser um líder espiritual? Liderança começa em seu coração e sua vida. Se você não consegue liderar a si mesmo, não conseguirá liderar outros. Todas as companhias aéreas têm vídeos de segurança ou instruções pessoais que incluem informação sobre a perda de pressurização da cabine. Se a cabine de uma aeronave perde pressurização, máscaras de oxigênio caem sobre os assentos. Os pais são orientados a primeiramente colocarem suas próprias máscaras, antes de arrumar a colocação das máscaras de seus filhos. Um pai ou uma mãe que desmaia na tentativa de colocar a máscara em seu filho não será de ajuda para si mesmo ou para a criança. Esta ilustração é também uma verdade na liderança familiar. Você precisa, antes de cuidar de seu coração e de sua vida, para estar pronto a liderar sua família. David Vaughan, em seu livro The Pillars of Leadership, Os Pilares da Liderança, faz a observação perspicaz de que a verdadeira liderança é muito mais profunda que qualquer influência ou vantagem. Entretanto, pode trazer tanto uma como outra. Não é primariamente o que um homem faz, mas o que ele é. Não a sua influência, mas seu caráter.
Enquanto o caráter meramente possa parecer simplista ou superestimado como base da liderança, para líderes espirituais não há outro lugar por onde começar. J. R. Miller, um devotado pastor do século XIX, expressou com simplicidade: o marido tem sua parte. Ele deve ser um bom homem. Nenhum homem está preparado para ser marido, se não for um bom homem. Ele não precisa ser importante, nem rico, nem brilhante, nem inteligente, mas tem de ser bom, ou não é digno de ter a dócil, confiável, eterna vida de uma esposa sob seus cuidados. Existem, ao menos, três simples razões pelas quais um caráter piedoso é o primeiro componente da liderança espiritual. Primeiro, Jesus ensinou: raiz produz frutos, em Mateus capítulo 7, verso 15 ao 20. Este conceito é verdadeiro tanto na sua vida como na sua família. Um coração voltado para o Senhor será manifestado em uma vida voltada para Deus. Sua santidade vai produzir frutos em sua esposa e filhos. Segundo, se o seu exemplo diferir de suas palavras, sua família seguirá o seu exemplo. As pessoas não seguem líderes aos quais não respeitem. Você pode fazer-se eloquente em dizer a seus filhos que Jesus é a prioridade na vida, mas se eles ouvirem faltando à igreja em 3 de cada 4 domingos, a fim de ter divertimento, suas palavras parecerão fingidas. Não apenas os pregadores têm de praticar o que pregam, dizer: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não inspirará o coração de sua esposa e filhos. A terceira razão pela qual um caráter piedoso é a base da liderança espiritual é que pessoas foram criadas para imitar. Jesus não desceu do céu somente para morrer na cruz, ressuscitar e então voar de volta para o céu. Ele veio para viver com seus discípulos. Ele os ensinou verbalmente e viveu esses ensinamentos, dando 33 anos de exemplo perfeito. A liderança espiritual que você precisa assumir tão seriamente deve começar em seu coração e em sua vida. Requisitos bíblicos para a liderança. A Bíblia sempre requer santidade nos homens que lideram. Em Êxodo, capítulo 18, Jetro disse a Moisés que ele precisava recrutar homens para ajudá-lo a julgar a nação de Israel. Disse que se escolhessem homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Êxodo, capítulo 18, verso 21. As habilidades que Moisés teria de procurar brotariam do forte caráter de santidade dele. Talvez teria sido mais fácil, inicialmente, escolher homens que fossem populares com as pessoas ou que tivessem um currículo de empreendimentos seculares bem-sucedidos, sem preocupação com a atitude do coração deles para com Deus. Mas, a longo prazo, o povo de Deus sofreria espiritualmente,
porque das raízes desses corações carnais teriam nascido frutos maus. Em Atos, capítulo 6, verso 1 e 2. Entre o grande grupo de cristãos que ainda vivia em Jerusalém, algumas viúvas eram negligenciadas na distribuição de alimento. A solução foi selecionar 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Atos, capítulo 6, verso 3. Mesmo para supervisionar o atendimento às mesas, caráter era o que predominava na descrição para executar o trabalho. A habilidade também estava incluída, aos quais encarregaremos deste serviço. Mas caráter era a exigência-chave. Os homens teriam que ser bons, sábios e cheios do Espírito de Deus para se adequarem à tarefa. As qualificações bíblicas para os oficiais da igreja, presbíteros e diáconos, contêm vários requisitos de virtudes: sobriedade, autocontrole, gentileza e desapego ao dinheiro. E ainda contém outros requisitos sobre habilidades específicas. Veja em 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1. As duas listas, contudo, incluem ou começam com a qualificação irrepreensível. Se outros puderem apontar uma falha moral visível na vida de um homem, então ele não é irrepreensível e não estará capacitado a servir em nenhum desses ofícios. Como pastor, dê-me 2 ou 3 homens santos para liderarem a igreja comigo, em vez de 5 ou 6 experimentados líderes seculares de integridade questionável. Como é verdadeiro em políticos, também o é em todos os líderes. Não importa o quanto uma pessoa promete, se não tem caráter para manter sua palavra. A maior dádiva que você pode dar à sua esposa e filhos é sua santidade pessoal. Ainda que não seja um padrão perfeito, esta postura deve ser consistente com um crescimento em santidade. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos capítulos.